Olá pessoal, meu nome é Glauber e hoje eu vou falar para vocês sobre dois assuntos que eu estou gostando bastante de estudar, que é Kotlin e RxJava, tá? São dois assuntos que estão, digamos assim, na moda atualmente, na parte de desenvolvimento Android, que eu estou gostando bastante de estudar. E a ideia hoje não é explicar detalhadamente o que é cada uma dessas duas tecnologias, mas e sim ver um exemplo delas duas na prática. Já existe uma série de tutoriais e apresentações falando sobre essa parte de Kotlin, que é uma linguagem de programação para JVM, que contém diversos recursos bem bacanas, que a gente vai dar alguns deles a gente vai dar uma olhada aqui durante o exemplo. E RxJava, que a grosso modo, as pessoas que entendem mais de Rx podem até me matar por essa definição, mas é uma biblioteca que ajuda bastante essa parte de tratamento de dados vindo de threads diferentes. Tal. Existe uma definição formal sobre isso, mas isso é a maneira que eu gosto mais de interpretar ela mais informalmente. Tá? E o exemplo que a gente vai fazer vai utilizar essa API do Star Wars. Essa API do Star Wars ela está disponível aí online e basicamente ela contém as informações dos filmes do Star Wars com os personagens, planetas, naves e por aí vai, tá? Então bem, eu criei aqui um novo projeto no Android Studio, só criei o projeto, mas não fiz nenhuma modificação, tá? Como vocês estão vendo, tem a main activity aí e tal. E a primeira coisa que a gente precisa fazer para usar o Kotlin, que é a linguagem de programação, é ter o plugin instalado, tá? Então, se você não instalou o plugin, você tem que vir aqui nessa parte de plugins do Android Studio e pesquisar aqui pelo plugin do Kotlin, certo? No meu já está instalado, né? Eu estou com a versão, acho, a mais atual. Mas aí nesse caso, se você não tem, você deve instalar esse plugin, tá? Depois de você instalar o plugin, você vai ter que, o plugin do Android Studio, você vai ter que adicionar as dependências do plugin do Kotlin para o Gradle, tá? Então você vai vir aqui no build.gradle do seu projeto, certo? E adicionar duas dependências. Primeiro eu vou colocar duas variáveis que eu gosto de adicionar aqui, que são as variáveis contendo a versão do Kotlin e a versão da appcompat, porque normalmente quando a gente usa o appcompat a gente começa a usar design library, recycle view e por aí vai, então para a gente concentrar na mesma versão, tá? E a gente, como eu falei, precisa colocar a versão do plugin do Kotlin que está disponível aqui, tá? Então, com isso, eu adiciono aqui ó, o plugin do Gradle para o Kotlin. Depois disso, a gente precisa aplicar esse plugin lá no nosso módulo, tá? Então a gente tem que vir aqui e aplicar o plugin do Kotlin Android. Ele vai ser a segunda linha aqui do build.gradle, tá? Então eu posso colocar até aspas simples aqui, ver se é aspas duplas, tá? E eu vou adicionar as dependências das bibliotecas que eu vou usar aqui nesse meu exemplo, tá? Eu vou copiar aqui que eu tinha copiado, que eu tinha feito aqui pro post do blog, né? Que vocês vão estar acompanhando também se quiserem. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo. Mas está aqui as bibliotecas que a gente vai utilizar, tá? Que é a biblioteca biblioteca padrão do Kotlin, né? Da linguagem em si, tá? A appcompat, né? Que a gente já, eu acho que inclusive ele já adicionou aqui. Eu vou remover. Ele já está adicionando o constraint layout como padrão aqui, tá? Beleza, eu vou deixar, não tem problema. O RxJava está aqui. O Rx Android, porque a gente precisa do Rx Android para poder fazer a atualização na main thread do Android, tá? Que é a parte de interface gráfica. A gente vai usar o retrofit aqui para poder acessar a API do Star Wars, certo? Aqui eu tenho o adapter do retrofit para retornar objetos observáveis,
que vocês vão ver que no Rx o elemento básico, digamos assim, do Rx é o observable, né, que na verdade você tem um fluxo de dados, né, que é representado por esse observable. E aí as pessoas ou as classes que estão interessadas naquele fluxo de dados vão observar aquela sequência de dados que são os observers, tá? Então, como eu disse, não é o intuito aqui a gente explicar muito sobre Rx, mas sim, pelo menos para dar uma ideia para vocês. Então, eu tenho o retrofit, eu tenho o retrofit adapter, né, para o Rx Java. Tenho esse converter aqui do JSON, porque eu vou usar a biblioteca JSON para poder converter o JSON em objetos, tá? E eu estou usando esse interceptor aqui para poder visualizar os logs do retrofit, tá? Isso facilita bastante, principalmente na época, na parte no período de desenvolvimento, tá? Beleza, vou dar um sync. Uma coisa que eu não posso esquecer, por isso que eu vou adicionar logo enquanto está syncando, é a permissão de internet, já que a gente vai acessar a API do Star Wars, que é na web, né? Então, vou colocar aqui Users Permission. Internet. Ok. Beleza, é isso. Tá reclamando de algum erro aqui? Não, beleza, estava compilando ainda. Ok, então isso é a primeira coisa que a gente precisa fazer para poder usar as bibliotecas e tudo mais, é adicionar essas dependências lá no build.gradle. Uma coisa bacana é que aqui o Kotlin ele é totalmente interoperável com o Java. Tá? Então eu tenho essa classe Java aqui e eu posso ter um arquivo Kotlin e eles podem trabalhar em conjunto. E todas as bibliotecas que estão disponíveis para Java, elas funcionam perfeitamente em Kotlin. Tá? Mas, como eu quero fazer esse projeto todo em Kotlin, eu posso vir aqui e converter essa minha classe Java para Kotlin. Vim aqui em Code e dar um convert Java file to Kotlin file. E aí ele já vai converter essa minha activity para Kotlin. Certo? Você vê, não tem muita diferença, né? Mas durante o desenvolvimento a gente vai ver que tem algumas diferenças bem interessantes. Mas aqui a gente já tem o arroba override, já virou um override aqui. A gente tem uma fun, que é de uma function, né? O public é padrão, né? Por isso que não tem o public class aqui, porque ele já é padrão. O extends, né? Na verdade, você está chamando o construtor da superclasse, que é a appcompat_activity, e por aí vai. Bem, se eu mandar rodar essa aplicação, vou dar um restart app, porque eu já tinha rodado ela sem nada antes, mas agora ela vai estar rodando com o Kotlin. O meu emulador está aqui. Vai ser basicamente um Hello World que não tem muito que a gente já não conheça, tá? Beleza. Deixa ele rodar aqui, já que eu coloquei para rodar. Alguns anos aí para poder instalar. Ok, certo? Tá aqui o meu Hello World. Beleza. O que é que eu preciso fazer? Deixa eu mostrar para vocês um pouquinho dessa API do Star Wars, certo? Essa API do Star Wars, ela tem dois itens que eu preciso comentar com vocês. O primeiro dele, o primeiro endpoint que eu preciso comentar para vocês, é esse endpoint de filmes, que está aqui. Aqui, certo? Então, quando eu faço uma requisição para barra filmes, certo? Ele vai me trazer uma lista de objetos filme, que cada filme vai conter a lista dos personagens, né, a data que ele foi criado, o diretor, qual o ID do episódio, a abertura, né, o que é que diz naquela abertura lá do filme, os planetas que estão naquele filme e por aí vai, certo? O título do filme e por aí vai, certo? Quando eu acesso só faço filmes /1, ele vai me trazer a informação de um filme só, certo? Mas a curiosidade aqui é o seguinte, se eu quiser um filme e trazer todos os personagens daquele filme, você nota que aqui characters, né, ele é uma lista de endereço
de URLs, uma lista de URLs, nada mais, certo? E essa URL ela vai para um outro endpoint que é um endpoint de people, certo? Então o endpoint de people ele está aqui em cima. Ó. E aí quando eu acesso people barra ID, aí ele vai me retornar uma pessoa, né? Um personagem. Né? E aí esse personagem ele tem o nome dele, o gênero, a altura, cor do cabelo, por aí vai, certo? Então qual é a ideia aqui? É usar retrofit e Rx para fazer essa requisição para trazer todos os filmes, a listagem de filmes e os personagens daquele filme, certo? Primeiramente eu vou fazer a listagem dos filmes, que vai ser bem mais tranquilo, vocês vão ver. Depois eu vou fazer apenas por questão de teste, fazer isso para trazer a listagem de filmes e com os personagens. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu achei interessante de ver todos os recursos quer dizer, muitos dos recursos do Rx trabalhando juntos. A gente vai ver vários operadores do Rx funcionando para trazer esse resultado que eu estou esperando. Beleza? Então, ok. Como é que eu vou materializar essa minha ideia aí dessa requisição que a gente vai fazer para o Star Wars? Tá? Aqui no meu projeto Android, eu vou criar aqui um novo pacote. Gosto de organizar assim. Certo? Um novo pacote chamado Model. E dentro dele eu vou criar um outro pacote chamado API. Certo? Dentro desse cara, eu vou criar um novo arquivo, Kotlin, que uma coisa que eu acho bacana do Kotlin é que eu posso colocar várias classes dentro do mesmo arquivo. Não que o Java não deixe, né, mas eu tenho várias classes públicas no mesmo arquivo. Muitas vezes você tem um monte de classe relacionada que deveriam ser públicas, mas você não consegue fazer isso no Java. Tá? Então eu vou chamar essas classes aqui que vão ser Data Classes Web. Certo? .qt de Kotlin. Eu posso colocar só isso que ele já coloca a extensão para mim. Então, o que é que vai ter nessa classe? Vai ter o mapeamento daquela requisição que eu vou fazer na API do Star Wars para aqui para o Kotlin, certo? Então eu vou criar aqui uma data class film result, certo? O film result ele vai ter apenas uma listagem, uma lista de resultados, certo? Ele vai ter, na verdade, uma lista de filmes, certo? Essa classe eu ainda não criei, tá? Filme. A classe filme, por sua vez, data class filme, certo? Eu vou usar só três atributos desse filme, certo? Vai ser o título, vai ser um string, o episode, certo? Episode ID, que é um inteiro, e a lista das pessoas, né? A lista das URLs das pessoas, certo? Então eu vou chamar de person URLs. Vai ser uma lista de string, certo? Ok, já tem essas minhas duas data class. Se vocês olharem aqui, é exatamente como eu estou representando as coisas na API. Ó. Eu tenho aqui filmes, certo? Cada filme ele vai ter o título dele, ó, o título aqui, o title, o episode ID, que está aqui, e os characters, né, que são os personagens. Tá? Note assim, quem já trabalhou com o JSON sabe que o nome dos atributos tem que bater com o nome do atributo lá do JSON. Então, como eu não estou fazendo isso aqui, eu vou ter que usar o serialized name e colocar o nome referente que está lá no JSON, que é episode ID. E a mesma coisa eu vou ter que fazer para os characters. Serialized name, characters. Ok? Beleza. Só que aí
esse carinha aqui é uma lista de strings, né? E depois ele vai me retornar uma lista de pessoas. Para a pessoa, eu só vou pegar por agora essas duas informações. Vou ter a classe people aqui. Ah, na verdade seria person, né? Mas vou colocar person, certo? Val name sem string e val gender string também. Eu poderia trazer todas as outras informações aqui, mas para facilitar o exemplo, vou colocar só esses caras aqui, certo? Então, quando eu fizer uma requisição, ele vai trazer uma lista de filmes. Cada filme vai ter o título, o episódio e as URLs. E aqui eu tenho a classe pessoa. Vê que legal, pessoal. Aqui no Kotlin eu consigo criar essas três classes que só tem gets e sets, né? Aqui ele já faz isso pra gente, tá? E tá pronto, né? Não preciso fazer construtor, get, set, nada disso. Ele já faz isso pra gente, tá? Ok. Mas, na verdade, essas classes de retorno da API não refletem o que eu realmente quero. Na verdade, um livro, um filme, ele vai ter uma lista de caracteres e não uma lista de strings, como está aqui, né? Então, eu vou criar um outro arquivo que vai modelar isso para mim, certo? Eu vou criar uma nova classe. Ele está colocando os pacotes errados aqui. Pronto. Deixa eu colocar aqui agora dentro do pacote model. Vou criar um arquivo chamado data model só, data classes. E aí, nesse arquivo, eu vou ter classes similares ao que a gente tinha lá, só que modelando realmente um negócio, não estou modelando uma requisição, certo? Eu vou ter a classe move, vai ter um title, esse string, eu vou ter, eu vou ter um val episode id, que é um inteiro, e vou ter aqui os characters, que é uma lista de character, certo? Só que esse caractere ele está tirando de algum lugar aqui. É o caractere do Java, certo? Mas na verdade eu vou ter aqui a classe character, que vai conter apenas o nome, que é um string, e o gender, que é um string também. Ok? Então, aqui nada mais fiz do que modelar as classes que representam o retorno da requisição web, né? E as classes que eu vou usar, digamos, na interface gráfica, tá? Só para eu vou usar isso no futuro, eu já vou implementar aqui o toString dessa classe, né? Aí veio, eu estou fazendo o override, toString, e aqui eu vou fazer uma coisa que eu acho muito legal do Kotlin também, que é a interpolação de strings, né? Eu posso fazer aqui, por exemplo, name, espaço, e colocar aqui gender. Não preciso ficar fazendo aquela concatenação de string feiosa lá do Java, tá? Beleza, então modelei essas minhas classes. Agora o que eu preciso modelar é a chamada API do retrofit, tá? Então aqui na minha API eu vou criar uma nova classe chamada Star Wars API Def, de definition, né? Onde eu estou definindo aí a minha API. E aqui, como já é de praxe do retrofit, eu vou criar aqui Star Wars API Def, que é a minha interface, e os métodos que eu vou chamar. Eu vou precisar de um get, que vai chamar os filmes, certo? E o nome desse método vai ser listMovies. E esse listMovies, aí começa a entrar a parte de Rx aqui. Ele vai retornar uma lista de observable. Na verdade, vai retornar um observable de filme result, certo? Lembrando aqui que filme result é esse carinha aqui, que tem uma lista de filmes, certo? Então, o filme result retorna um observable de lista de filmes, tá?
deixar os outros aqui. E a outra API que eu vou precisar, o outro endpoint que eu vou precisar, é o get em people. Só que eu não preciso da lista de people, eu preciso só de uma pessoa, certo? Então, person ID. Vou fazer aqui a fun load person. O parâmetro vai vir pelo path, né? chamado person ID. Person ID do tipo string e apenas isso, acho. Ele vai retornar um observable de pessoa. Não, desculpa. People. Na verdade, de person. Observable de person. Ok? Beleza. Então aqui eu defini a minha API. São os dois métodos que eu preciso. A lista de filmes e a pessoa pelo ID. Tá? Só que beleza, obviamente isso é só a definição da API. A gente não tem a real implementação dela. Tá? Então vamos criar essa implementação. Vou vir aqui, New Kotlin File, e agora eu vou criar realmente a Star Wars API. Certo? Que é essa que eu vou usar diretamente. Tá? Então eu vou ter uma classe Star Wars API. Ela vai ter um atributo chamado service, que é do tipo Star Wars API def, né, que foi a que a gente acabou de definir. No Kotlin, se eu não inicializar, ele vai ficar reclamando aqui. Então, eu vou adicionar um initializer. Na verdade eu quero adicionar o bloco. Nem colocou. Mas bem, a gente pode usar aqui o bloco init. Certo? E nesse init eu vou inicializar o meu serviço. Tá? Mas para iniciar meu serviço eu preciso da instância do retrofit. Certo? Então eu vou fazer o seguinte. Vou chegar aqui e fazer val retrofit recebe retrofit.builder. E aí eu vou colocar o que eu preciso aqui, certo? A base URL, que é http://, Star Wars API.co/API. Ok? Vou adicionar o callback factory para ele poder criar objetos Rx. Então eu vou ter que usar esse aqui, Rx Java call adapter factory.create. Vou ter que colocar aqui um client, e esse client vai ser o meu client do OK HTTP, certo? Então eu preciso criar esse cara primeiro. Val HTTP client recebe OK HTTP client.builder. Vou precisar para o meu OK HTTP. Se eu quiser colocar o log, seria interessante colocar logo aqui. Eu vou colocar para a gente poder ver os logs acontecendo na tela. Então eu vou colocar aqui login recebe HTTP login interceptor, que ele vai interceptar as requisições do retrofit. Então vou fazer login level recebe HTTP login level ponto body. Vou adicionar esse interceptor no HTTP client. Isso, pessoal, é opcional, tá? Isso aí eu estou colocando para poder
detectar esses erros. Eu acho interessante detectar, ver o log do que está acontecendo. Isso em tempo de desenvolvimento eu acho bem interessante. Certo? Então, colocar aqui o login. Outra coisa que eu vou precisar também é o meu JSON, né, para ele poder fazer a leitura das informações usando JSON. Então, vou fazer aqui JSON Builder. JSON Builder. Set leniente, para ele poder usar o padrão do JSON. Create. Ok, perfeito. Aqui no meu client, então, eu vou usar o HTTP client.build para criar a instância. E vou adicionar aqui também o Converter Factory. Esse Converter Factory é o que vai usar o JSON Converter Factory .create passando o JSON. Ok, eu tenho a instância aqui do meu retrofit e agora sim, finalmente eu consigo inicializar meu service. Faço service, recebe retrofit .create o que foi que eu perdi aqui? Retrofit. Eu não estou vendo aqui. Seria retrofit create Star Wars API Def. O que eu estou fazendo de errado aqui? Vamos ver se eu perdi alguma coisa aqui. Star Wars API Def Class Java. Eu esqueci do build aqui no final. Ok, pronto. Beleza, então isso, consegui inicializar aqui meu service. E agora eu vou fazer a função que chama esse meu service, trazendo a lista de filmes, certo? Eu vou criar aqui uma função, load movies, e ela vai me retornar um observable de movie. Veja que movie é o meu objeto de negócio, né? É um objeto de negócio que eu defini aqui, certo? Movie que tem uma lista de characters. Não esqueça que tem essa data classes aqui web, que eu tenho filmes e person, e aqui eu tenho movie e character, beleza? Ok, então aqui eu retorno um observable de movie, certo? E engraçado, pessoal, que tipo o observable, se vocês forem pesquisar, ele é muito parecido com o iterable do Java. Então você tem um iterable, você consegue iterar sobre os elementos de uma lista. No observable também. Se eu tenho um observable de movie, eu posso ter um ou vários movies. Tá? Nesse caso aqui, eu vou ter vários movies, né? 7 movies no caso de Star Wars. Né? Então, esse método aqui ele vai chamar, ele vai retornar o meu serviço ponto list movies. Só que list movies ele retorna um observable de film result, certo? Então, esse observable de film result, eu vou ter que pegar os results e iterar sobre cada result, certo? Então, o observable ele tem um operador chamado flatMap. E com esse flatMap, eu posso acessar esse meu elemento, certo? Então, como o Kotlin dá suporte a essas a expressões lambda, eu posso simplesmente declarar a variável do parâmetro aqui. Posso dizer que é filmResults o nome da variável, certo? E para o filmResults, né, que possui uma lista, eu vou criar um observable aqui from filmResults.result. Veja que result é uma lista de filmes, certo? Então eu estou transformando um observable em outro observable. Eu estou transformando um observable de
Film Result em um observable de filme. Aí, só que eu preciso de um observable de movie, né? Então, por isso que está dando erro aqui. Então, eu vou fazer um outro flat map. Flat map. E agora eu tenho um filme, certo? Eu tendo um filme, agora eu consigo criar um observable just, é outro operador aqui do observable, e eu consigo criar um observable de movie, passando filme.name ou title, filme.title, filme.episode.id e um array list, por enquanto, vazio de caráter. Agora, meu método não dá mais erro, porque ele está retornando agora um observable de movie, já que aqui eu estou criando esse observable.just, ele está retornando um observable de movie. Mas, Glauber, como é que ele está... Não é uma lista de movie, aqui ele só está retornando um. Não, lembre, aqui quando eu faço um list movies, ele retorna um observable de film result. Para o film result, ele vai iterar e criar um observable para cada result aqui. Então, eu vou ter 7 filmes aqui. Então, para cada filme que ele está retornando, eu estou criando um observable de um movie. Tá? Ok, né? Então, vamos ver como isso funciona. Como é que eu consigo fazer isso aparecer na tela. Né? Vou chegar aqui na minha Activity. Para facilitar, eu não vou usar nem arquivo de layout. Eu vou fazer as coisas mais simples aqui. Eu vou fazer na tela mesmo. Tá? Vou criar aqui uma variável listView. Opa, listView. Errei de novo, listView. Do tipo listView. Ele tem que inicializar ela como nulo. Vou criar uma variável aqui, movies, que vai ser uma lista mutável, né? Pode ser uma array list também, não tem problema. Né? Vou colocar aqui, vai ser uma lista de string, certo? Null. E eu tenho aqui um move adapter, que eu vou exibir a listagem na tela. Move adapter. Certo? O tipo dele vai ser um array adapter. Um array adapter de strings. Para facilitar, né? Eu poderia criar um adapter personalizado aqui e tal. Mas não. Vou criar só um adapter simples. Tá? Beleza. Vou inicializar o meu text view aqui. Meu list view aqui, desculpa. List view. This. Eu vou fazer aqui para ele exibir o list view na tela. Tá? Vou inicializar o meu adapter. Move adapter. Igual a array adapter. Passando o contexto. O arquivo de layout. E a lista de objetos que é meu movies. Ok? Inicializei o adapter. Aí eu faço list view ponto adapter recebe movie adapter. Perfeito. Ok? Beleza. Aqui só foi interface gráfica. E aí, como é que eu faço para exibir essas informações na tela? Tá? Então eu vou fazer val API recebe Star Wars API instanciei. E aí olha que legal. API.loadMovies ele vai me retornar o observable de movies. Mas, peraí, Glauber, eu não teria que fazer isso numa thread separada? Beleza, é isso que a gente vai fazer agora. Eu vou dizer, olha, faça essa requisição do load movies,
Faça isso usando subscribe on schedulers.io, certo? Faça essas requisições na thread de I/O. Desculpa, esqueci os parênteses, certo? Subscribe.io. E observe o resultado. Na thread, na main thread do Android. Vou usar o scheduler main thread, certo? Então ele vai fazer essa requisição na thread da I/O e o resultado vai vir na thread de UI. Quando eu faço esse observe on, eu tenho que fazer o subscribe para eu poder ouvir esse resultado, certo? Então eu faço um subscribe e aí eu posso passar 3 lambdas aqui para ele, que é o onNext, quando vier cada elemento da minha lista, o onError, se acontecer algum erro, e o complete, o onComplete, certo? Que é quando os dados terminaram de ser transmitidos de volta para mim, tá? Então, o primeiro que eu vou usar é o onNext, certo? Opa, deixa eu abrir parênteses aqui. Certo? Então, o primeiro que eu vou implementar é o onNext. E aí, se é um observable de movie, né? Então, cada elemento vai ser um movie. E isso eu vou fazer o seguinte, movies, que é minha lista, aqui, movies, ponto add. Eu não inicializei minha lista, né? Esqueci. Vou fazer aqui movies igual a array list, certo? Movies ponto. Não está ajeitando? Bem, o array list não está funcionando, então eu vou fazer mutable list of. Se conforma aqui. Add movie. Vou adicionar aqui o filme na minha lista. Tá, ele está dizendo que pode ser nulo, por isso que ele está reclamando. É isso? É porque eu estou tentando adicionar um movie, não é isso? E aqui é um string, beleza. A gente faz o seguinte, então. A gente faz movie.title seguido de movie.episode ID. Ok? Movies. Não tá. Não tô entendendo porque é que tá dando esse erro aqui. Deixa eu ver. Deixa eu declarar ele aqui em cima dessa forma, ver se ele funciona. Estranho, ele não está funcionando daquele jeito. Tá 2 pontos aqui, pronto. Agora tá ok. Adicionou o item. Beleza. Isso aqui, pessoal, ele vai fazer para cada item. Para cada item ele vai adicionar na lista, tá? O tratamento de erro eu vou ter que fazer aqui também. Se eu quiser ver se aconteceu algum erro, vai vir aqui uma exceção para mim e eu posso fazer digamos, um e.printStack3. E o último callback que chega para mim é o onComplete, quando terminou dos dados chegarem. Todos os dados que eu estava esperando, quando esses dados terminaram de chegar. Tá? Então aqui eu vou usar... Deixa eu organizar esse código aqui, está bagunçado. Certo? Quando ele terminar de emitir os dados, eu vou fazer moveAdapter.notifyDatasetChange. Certo? Porque essa lista está dentro do adapter e agora eu preciso saber quando esses dados terminaram.
tá? Ok, deixa eu mandar parar aqui, mandar rodar novamente. Vamos ver se a gente já consegue ver o resultado na tela. Aqui o emulador aberto. Deixa eu ver o debug aqui. Opa, deu um erro aqui. Deu um erro geral aqui. Mas o legal, ó, por isso que a gente usa o log, ó. O log aqui, a gente consegue ver que, ó, ele conseguiu fazer a requisição para os filmes, chegou, mas quando veio, ele está aparecendo aqui, ó. E terrible não pode ser nulo, certo? Então, provavelmente deu algum erro aí na hora que eu estou fazendo a requisição, certo? Então, na hora que ele foi fazer o parse aqui, ok. Ele tá dando como se fosse a lista de filmes, o filme result aqui tá no nulo. Será que a gente fez alguma coisa errada aqui? Eu não percebi. Aparentemente a requisição veio certinha aqui, ó. Deixa eu ver se dá mais alguma pista. Vamos ver se eu não fiz alguma coisa aqui na data class. Já sei o que eu fiz errado aqui, ó. Eu falei para vocês que o nome dos atributos no JSON tem que ser iguais, né? E aqui na verdade é results e não result, feito eu coloquei. Certo? Então acho que é isso. Vamos ver. É até bom, eu gosto sempre quando dá erro no código aqui, que a gente consegue identificar qual é o problema. Isso é interessante, a gente debugar e ver o que foi que aconteceu no código. Ah, aí deu erro nas outras partes do código que usavam, né? Eu acho que era só aqui. Vamos lá, again. Olha, certo? Apareceram aí os 7 filmes, certo? Bem, pessoal, como eu falei, isso era o suficiente, assim, pelo menos para a gente continuar, digamos, o projeto. E quando eu clicar nesse carinha aqui, pego o objeto Move, né? Joga para outra tela e a partir do objeto Move você busca os personagens daquele filme específico, tá? Mas, como eu disse, eu queria testar um pouco mais e forçar essa parte do RX para ver como ele se comportava com mais requisições, tendo uma requisição de filme para vários personagens e por aí vai. Então, o que foi que eu fiz aqui? Eu queria fazer uma requisição que ele fosse buscar o filme, né? E para cada filme ele visse a lista dos personagens e buscasse os dados do personagem, tá? Hoje, se vocês notarem aqui, eu estou passando um array list vazio, né? Então ele não está trazendo os personagens, os personagens daquele filme, tá? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou criar lá na minha API, vou criar uma função load movies,
full, né? Trazer todas as informações. Vai ser um observable de movie, certo? Beleza. Então, isso aqui começa da mesma forma, certo? Só que o problema é aqui, né? Eu preciso desse filme aqui, das informações do filme, para montar o objeto movie aqui, mas eu preciso da lista dos personagens de cada filme, tá? Então eu tenho que criar um observable do filme e alterar esse observable depois. Na verdade, alterar o conteúdo do observable, que é o movie, né, que eu estou criando aqui. Então, o RxJava ele tem uma série de operadores e que esses operadores vão me ajudar. A gente já viu alguns desses operadores aqui, o just, o flatmap, são operadores aí do observable, tá? Mas o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou precisar juntar dois observables e dar um resultado, tá? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Primeiro, quando eu fizer este flatmap aqui, eu vou usar o operador observable.zip, né? O observable zip ele vai juntar o resultado de dois observables, tá? Então, o primeiro observable que ele vai pegar é esse aqui que eu criei, certo? Então, beleza, ele tem esse observable aqui. O segundo observable vai ser o que vai iterar pela lista de personagens, tá? Então, eu vou fazer um observable.from filme, que é o meu primeiro parâmetro daqui, ó, filme, ponto person URLs. Tá? E nesse from, aí eu posso percorrer cada um das URLs, tá? Que é isso que eu vou fazer usando um flat map. No flat map eu vou ter o person URL. Quando eu tenho esse cara, eu vou carregar o meu person, certo? Eu vou fazer service.loadPerson, só que eu preciso passar o ID. E aqui essa URL vem a URL cheia, certo? Então eu vou fazer uri.parse person URL. Essa URL é do próprio Android. E eu vou usar esse método. Opa, onde eu estou? Ponto last path segment, que é o último segmento da URL, certo? E aí ele vai fazer essa minha requisição, certo? No final, esse cara aqui ele vai me retornar um observable de pessoa. Se você olhar aqui, é o que a gente definiu aqui na API. Ó. Opa, aqui. Certo? Ele vai me retornar um observable de person. Só que eu preciso converter esse person em um character, que é o que eu defini aqui nesta classe de negócio, né? Character. Então, lá vai outro flatmap. Tá aqui. Ponto, flatmap. E aí eu vou ter uma person. E com essa person, e aí eu crio o meu observable de just e faço character, que é a minha classe negócio, character, ops, criar aqui, person.name, person.gender. Eu poderia usar a mesma classe, a person e character ser uma classe só, mas eu resolvi deixar separado a classe person para ser a classe de modelagem de retorno da web e character ser uma classe minha de negócio. Um erro que eu cometi aqui é que quando eu faço esse flat map aqui, ele sai emitindo as informações. Eu vou usar esse último método aqui, o ponto toList, para ele me gerar no final, esse observable vai me gerar uma lista, né, que é o que eu quero, que é uma lista de caracteres, né, de personagens. E o último parâmetro do zip é uma função que vai receber os dois observables, certo? Então eu faço o seguinte, ó. Se ele parou aqui. List. Pronto.
ficar melhor. Deixa eu tentar aqui. Beleza, eu tenho os dois observables aqui, que vai ser o movie, eu dou o nome que eu quiser, mas para ficar mais fácil, e os characters. E com esses dois, aí eu vou compor um observable só, certo? Que vai ser movie.characters.addAll characters. Por que não está deixando? Bem, deixa eu ver se ele... e ele vai retornar o próprio movie. O movie já vai estar preenchido bonitinho, então ele vai retornar o próprio movie. Não estou entendendo porque aqui o addAll está dando problema aqui. A não ser que eu não tenha botado ele como uma mutable list. Eu acho que eu não botei ele como mutable list, ele deve ser mutable list. É isso. Aqui não é uma list, sim um mutable list. Depois permitir eu mudar adicionar mais elementos, por isso que estava dando erro. Tá? Então, ó, agora aqui eu tenho load movies full, né, que ele vai me retornar o objeto totalmente preenchido, tá? Ok, já consigo testar isso. Agora eu vou exibir na lista essas informações as informações dos personagens. Vai ficar uma lista enorme e feia, né, mas pelo menos a gente vai conseguir ver o resultado na tela. Aqui eu vou colocar depois do filme, eu vou colocar movie.characters.toString. Ok. Como eu falei, pessoal, essa requisição vai demorar bastante. Eu vou mostrar até para vocês o log aqui aparecendo. Vocês vão ver que porque ele vai fazer várias requisições, né? Para cada filme ele vai fazer várias requisições para pegar os personagens, tá? E como vocês estão vendo, eu estou gravando aqui, a máquina ainda fica mais lenta para fazer esse processamento. Mas vamos ver. Vocês vão conseguir ver o log aqui das coisas acontecendo. Ah, começou, ó. Ah, ué, ele está trazendo a lista dos episódios vazio. O que foi que houve? Foi que eu fiz de errado. Ah, cadê? Cadê Star Wars API? Ah, é porque eu não chamei o Movies Full. Nossa, olha. Fiz toda a estrutura aqui, mas ao invés de chamar o Load Movies Full, eu ainda estava chamando Load Movies. Ok. O erro está normalmente onde você menos espera. Vamos lá. Vamos ver o debug aqui. Olha só, ele fazendo as requisições aqui, ó. Pessoa, pessoa, pessoa e
ele vai demorar alguns segundos aí fazendo essas requisições. Tá, vou deixar aqui o log, mas no final a gente vai ver a lista com todos, a lista dos filmes com todos os personagens. Tá aí baixando para cada filme, ele está indo lá em cada personagem e baixando as informações do personagem. Eu acho que esse servidor do Star Wars API ele deve ter alguma segurança para evitar o bombardeio, que ele não usa nenhuma chave de segurança, né, para o desenvolvedor poder usar. E mesmo assim ele fica fazendo requisição, acho, sei lá, uma por segundo, eu acho. Você olha aqui pelo log, é praticamente uma requisição que ele faz por segundo. Então ele deve ter essa prevenção contra DDoS. Olha aí, terminamos. Mas olha aqui, tem ó, o primeiro episódio, Uma Nova Esperança, Ataque dos Clones, Ameaça Fantasma, a Revolta dos, Vingança dos Sith, e por aí vai. Retorno do Jedi e O Despertar da Força. Todos aqui, cada um deles com os personagens, os respectivos personagens. Ok, já é uma boa lógica, né? Tá, como eu disse, isso na prática pode ser impossível, né? O usuário esperar isso tudo para baixar as informações. Pode ser que seu endpoint seja mais rápido e isso seja viável. Mas tem uma coisa que a gente pode melhorar nesse projeto é o seguinte: alguns personagens eles aparecem em vários filmes. Só que eu estou fazendo a requisição mesmo assim, mesmo que ele já exista em outro filme, eu estou fazendo a requisição de novo. Tá? Então a gente pode contornar isso fazendo um mínimo de cache aí na memória. A gente poderia fazer esse cache em disco, né, salvando em banco, que é até melhor, né, você deve fazer isso. Mas para exemplificar aqui, eu posso até fazer né, esse cache em memória. Tá? Basta para isso aqui na minha Star Wars API eu criar um atributo, sei lá, que seria um map, né? Vou fazer aqui people cache, que ele vai ser um map, mutable map de string com people, com person, na verdade, certo? E é, oh, mutable map of, certo? O que foi que eu fiz errado? Ah, de novo, coloquei dois pontos ao invés de igual. Ok, então isso aqui é onde vai armazenar meu cache. E aí o que, é que vai acontecer? Eu vou ter que fazer uma pequena mudança aqui nessa lógica, certo? Primeiro eu vou ter que construir esse cache, né? Antes de mais nada. Vou vir aqui criar uma private function getCache, né? Que vai receber o person URL, que é uma string. E esse cara vai retornar um observable de person. Ok? Perfeito. E aí eu vou fazer um return observable .from peoplecache.keys. Aí nesse peoplecache.keys eu vou fazer um filter. Eu vou filtrar apenas, né, isso é o que interessa para mim, onde a chave seja igual ao person URL. E com esse cara, né, com essa chave,
vou fazer um flat map aqui, observable, just people cache nessa person URL, certo? Então ele vai tentar trazer para mim, ele vai retornar para mim um cache com as informações do personagem que eu já armazenei localmente. Se ele não vier nada, ele pode, quer dizer, ele pode vir nulo, né, esse cara, se não vier nenhuma informação, tá? E aí, ao invés de eu sempre estar buscando no serviço, que é o que eu estou fazendo aqui, né, eu vou fazer uma outra mudança nessa requisição, para eu poder pegar ou do cache, se o cache tiver, ou, ou do meu serviço, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, aqui depois da vírgula, vou fazer observable.from. Eu já tenho isso, não é aqui. Eu vou fazer depois das URLs, eu vou fazer o seguinte, observable concat, certo? O concat ele vai me dar a junção dos dois itens, né? Ele vai concatenar os meus dois itens. Só que eu vou pedir só o primeiro, né? Então, se o cache me retornar primeiro, ele vai pegar do cache e não vai nem ir para o meu serviço, certo? Então, eu vou fazer concat, aí eu vou chamar o getCache, passando aqui a person URL. E o outro cara que eu vou juntar vai ser o meu service. Certo? Então esses dois caras aqui, ele vai concatenar, mas na verdade eu só vou querer o first. Pronto, com isso ele vai fazer já a busca no cache. Antes de fazer a requisição, ele vai checar logo se tem a informação no cache. Beleza? Ok, vamos rodar aqui e ver se... Eu vou colocar só um log para vocês verem isso acontecendo, que eu acho bem bacana da gente ver. Aqui, ó. Vou colocar um log aqui. Aqui um log.d dvl. Colocar aqui cache. E vou colocar aqui. Eita, ficou no lugar errado. Certo? Cache. E lá no outro, no serviço, aqui no serviço, load person. Interessante aqui, ó, no load person, quando eu tiver esse observable, é legal, é legal não, né? Eu tenho que adicionar essa informação no cache. Então eu vou fazer um do on next aqui, ou seja, quando ele chamar o do on next nesse cara, ou seja, mandar o primeiro elemento, eu vou adicionar no cache. Eu já estava esquecendo dessa informação aqui. People cache.add, ou na verdade put, né? A person URL e passando também aqui a pessoa que tem que vir aqui. Person
person. Tem que colocar a pessoa aqui. Person. Ok. E aí, quando eu fizer isso, eu vou colocar um log para dizer que ele está baixando. Baixando a person URL. Só para a gente ver aqui ele baixando. Tá aqui download. Ele download e do cache. Tá? Vou rodar de novo. Isso vai funcionar. Ah, tá aqui no Android Monitor. Vou limpar. Vou colocar um filtro aqui para ele filtrar só os NGVL lá que eu coloquei. Olha aí, ele começou, ó, download, download, download. Obviamente os primeiros ele vai fazer o download, claro, né? Download, download. Olha, isso é só do primeiro filme. Agora ele começou, ó, cache, cache, download, porque são novos, ó. Pelo menos ele já evitou algumas requisições aqui, ó. Cache, 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 download, cache, download, cache. Com isso, a gente já evitou um monte de requisição desnecessária, ó, um monte que foi do cache aqui. Olha, eu não comparei o tempo, né, mas notavelmente essa requisição agora foi notavelmente mais rápida, tá? Ah, bem, pessoal, é isso. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu achei bacana esse exemplo estudando, porque deu para ver muito dos operadores do Rx, né? E o trabalhando junto com o Kotlin é muito legal, porque a gente consegue usar essas expressões lambda muito facilmente. O código fica bem pequenininho, fica mais entendível. Quando você começa a entender esses operadores do Rx, é muito fácil. Eu devo admitir que demorei muito para poder entender esses caras, mas depois que você começa a entender, as coisas fluem de uma maneira muito simples. Você imagina como você teria que fazer essa implementação se fosse na mão, usando uma, sei lá, uma sync task ou algo do tipo, né? Quantas requisições você teria que fazer, ter que fazer laço, não sei o que, esperar o final de uma requisição que poderia demorar. E aqui, pelo menos com o Rx, a coisa fica bem mais concisa, né? Você tem um controle bem mais fácil, tá? Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem qualquer dúvida a respeito de Kotlin, eu aconselho vocês a dar uma olhada na página oficial do Kotlin. E um livro muito bom que eu tenho para indicar para vocês é o livro do Antônio Leiva, em inglês, mas é muito bacana. Não sei se eu consigo achar aqui, mas Kotlin Antônio Kotlin Android Antônio Leiva. Pronto. Esse livro aqui do Antônio Leiva é muito bom, apesar do nome parecer, ele é espanhol, na verdade, eu acho. É muito bom esse livro dele, tá? Então aconselho bastante esse livro de Kotlin ou o próprio site da linguagem Kotlin. É muito bom. Se vocês tiverem dúvidas de Rx, aconselho vocês a olharem aqui a documentação. Tem muita coisa do que eu achei. Tem nas palestras do Biratã, que eu falei no começo, que eu vou colocar o link aí na descrição do vídeo. Tem um livro de Rx que eu consegui. Cadê? Preview. Preview. Cadê? Deixa eu achar aqui. Esse aqui.
RX for Java Android Development. Eu acho que esse livro é gratuito. Deixa eu colocar aqui. Mas é um livro é um livro de 40 páginas, é bem tranquilo de você ler. Ele é gratuito, ó, free. Certo? Você só preenche aí e pega o seu livro gratuito. É muito bacana esse livro para você começar a aprender RX e Kotlin e por aí vai. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida aí, deixem seus comentários. E é isso aí. Um grande abraço. Até mais.